Boa noite a todos. Missa da 23ª semana do Tempo Comum, em ação de graças aos 65 anos do município de Marabá Paulista. Intenções: pela alma de Benjamin Colombo, 15 anos, Inocêncio José de Souza, José Vicente de Souza, Suelen Ariane Teixeira Souza, José Assis de Souza, em ação de graça pelo aniversário de Lucineide Alves Lopes. Jesus Cristo, cabeça e fundamento da Igreja, hoje nos convida para que possamos segui-lo e para que colaboremos na missão. Enraizados em Cristo e edificados sobre ele, formamos a comunidade de fé. Hoje, nós marabaenses nos alegramos por podermos comemorar os 65 anos de emancipação política administrativa e, juntamente com os celebrantes e seus auxiliares, nos unimos para render ação de graças ao Senhor Deus por todas as bênçãos e graças derramadas sobre cada um de nós. Todos de pé, com muita alegria, iniciemos a Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Com muita alegria que nós nos reunimos nesta noite, em que nós rendemos graças a Deus pelos 65 anos de emancipação política do nosso município.
É com muita alegria que acolho a cada um de vocês, acolho ao nosso coral, nosso grupo de violeiros que vieram aqui essa noite para deixar essa missa ainda mais bonita, com as nossas raízes, com aquilo que faz parte da nossa cultura. Acolho o Poder Executivo e o Poder Legislativo do nosso município, que se faz aqui presente, o senhor prefeito, a senhora primeira-dama, o senhor vice-prefeito com a sua digníssima esposa, os senhores vereadores e as suas famílias, e a cada um de vocês, marabaenses, que vieram aqui render graças a Deus por este aniversário da nossa cidade. Nesta noite nós possamos elevar as nossas orações e as nossas preces a Deus, pedindo que Deus abençoe o nosso povo e o nosso município. Iniciemos esta nossa Santa Eucaristia, traçando sobre cada um de nós o sinal da cruz, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, amém. Em nome do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, para que com dignidade nós participemos desta Santa Eucaristia, reconciliemos-nos com Deus. Para tanto, peçamos perdão a Ele pelos nossos pecados. Curvemos-nos diante de Deus e, num instante de penitência, peçamos perdão pelas nossas faltas. Com o coração arrependido, peçamos perdão a Deus, cantando. Senhor, tem piedade de nós. Queremos misericórdia de ti. Por todos os erros que pratiquei. Piedade dos meus pecados, ó Pai. Cristo, tem piedade de nós, pois recorremos a vós. Venha nos dar seu amor, Senhor. Tem piedade de mim. Não posso viver assim. Preciso do seu perdão. Deus, fique em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Um instante de silêncio, elevamos as nossas súplicas a Deus. Rezemos por todas aquelas pessoas que trabalham em prol do nosso município, por todas aquelas pessoas que residem aqui, aqueles que já não moram mais aqui, por todas aquelas pessoas que trabalharam há muitos anos, quando começaram a desbravar essas terras, lugar onde, com a bênção de Deus,
Cada uma das nossas famílias faz a sua morada, tem a sua habitação, onde conquistam o alimento de cada dia e assim caminham na igreja peregrina. Ó Deus, que organizais todas as coisas com admirável providência, acolhei as súplicas que fazemos pela nossa cidade, Marabá Paulista, para que sejam consolidadas a concórdia e a justiça pela sabedoria dos governantes e a honestidade do povo, trazendo-nos paz e prosperidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Entrada da Bíblia. A palavra de Deus nos orienta e nos conduz para que vivamos firmes na fé como os verdadeiros cristãos. E junto dela recebamos as bandeiras da nossa pátria, do Estado e município, clamando a Deus que toda a nação e nosso povo seja firmado na palavra de Deus. No batismo e ressuscitamos para acompanhá-lo na missão de aliviar as dores e sofrimento do povo. Ouçamos Colossenses capítulo 2, versículos do 6 ao 15. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhes muitas ações de graças. Estai alerta, para que ninguém vos enrede com sua filosofia ou com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo, sem se fundar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo,
pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados, por meio da fé e no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa de vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a iluminou, pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos, e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é muito bom para com todos. O Senhor é muito bom para com todos. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. O Senhor é muito bom para com todos. O Senhor é muito bom para com todos. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é muito bom para com todos. O Senhor é muito bom para com todos. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor de vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é muito bom para com todos. O Senhor é muito bom para com todos. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo do 12 ao 19. Eu venho aqui para escutar seu evangelho, vivo aprender muito sério, vou cumprir com meu dever. Lá no altar, os meus olhos vou fixar, meus ouvidos preparar para a palavra eu receber. Ouvir o Evangelho, aleluia. Depois testemunhar. Ouvir o Evangelho, aleluia. Depois testemunhar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus.
Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou um traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura de hoje sobre a grande sabedoria e soberania de Jesus. Jesus, que é a plenitude de todas as coisas, é a perfeição de Deus. Ele, ao ser elevado na cruz, atrai todas as coisas para si. Foi por ele que tudo foi criado, e é por ele e nele que existe todas as coisas criadas e também todas as coisas divinas. Aquilo que nós conhecemos neste mundo e também no mundo divino, tudo se volta para Cristo. Por isso ele tem a plenitude dos tempos, a plenitude de todas as coisas. Nós que estamos reunidos em Cristo, estamos ainda neste mundo criado, estamos nesta igreja peregrina, mas nós somos predestinados por meio de Cristo a irmos para o mundo divino. Estamos aqui na terra, neste lugar onde nós vivemos, no lugar onde nós nos criamos e conhecemos a Deus somente de passagem, porque o nosso destino é, depois daqui, todos voltarmos para Cristo, porque todos pertencemos a Cristo. Se nós pertencemos a Cristo, estamos neste mundo de passagem e somos predestinados a voltar para Cristo, isso significa que nós somos convidados a, já neste mundo, nesta peregrinação terrena, vivermos de acordo não com o mundo, mas sim com aquela realidade que nós contemplaremos no futuro e que, diferentemente daqui que é passageiro, lá é eterno. Então nós somos convidados a viver de acordo com o que os santos evangelhos nos ensinam e nos colocam. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo, nos diz São João. Vivemos neste mundo, mas somos convidados a termos atitudes que são coerentes com aquilo que nos espera, com o mundo divino, onde Cristo se encontra. Ou seja, aquilo que nós fazemos aqui na terra deve estar de acordo com aquilo que nós esperamos um dia vivermos no reino dos céus. Nós ouvimos no Evangelho de hoje que Cristo, primeiro, ele se coloca em oração. É característico de Cristo essa intimidade com o Pai por meio da oração, e todas as vezes em que ele vai fazer uma grande coisa, alguma coisa importante, como foi a escolha dos 12 apóstolos, e posteriormente deu continuidade à sua missão, então ele escolhe aquelas 12 pessoas que, depois que ele retornar para o Pai, anunciará a Cristo e dará continuidade na sua
missão. Jesus, então, depois de ter escolhido os seus 12 apóstolos, aqueles que continuaram a sua missão, que graças a ele e a essa sucessão apostólica que chega até nós por meio do Papa, esta boa nova do Evangelho chega a cada um de nós. Depois disso, Jesus desce para se encontrar com a multidão. E aquela multidão, naquele lugar, existia todo tipo de pessoa necessitada. Pessoas necessitadas de curas físicas, pessoas necessitadas porque passavam necessidades materiais, passavam fome, pessoas que necessitavam de curas espirituais, não estavam em comunhão com Deus. E Jesus, ele vai até o encontro destas pessoas necessitadas, justamente para que por meio da sua palavra, elas, conhecendo o poder de Cristo, ficassem então curadas dos seus males. E Jesus, conforme eu disse, depois de voltar para o Pai, depois que morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus, os apóstolos continuaram essa missão de ir ao encontro dos necessitados, de ir ao encontro das pessoas excluídas, daqueles que passam necessidade. Todos nós somos batizados, todos nós pertencemos a Cristo. Isso significa que é missão de cada um de nós que somos batizados darmos continuidade nessa missão de Cristo, ir ao encontro das pessoas necessitadas, estar atento para ver aqueles que passam algum tipo de necessidade e ir ao encontro deles, assim como fez Jesus, como fez posteriormente os seus apóstolos e agora cada um de nós. É nossa missão essa, faz parte da nossa essência, assim como também essa é a missão dos poderes públicos, seja na esfera municipal, estadual e federal, prezar pelo bem comum e sempre dar prioridade, isso é o que a igreja ensina, para aqueles que passam mais necessidade, pelos pobres, pelos excluídos, pelos marginalizados. Algumas pessoas dizem erroneamente que política e religião são duas coisas que não devem ser discutidas. Somente em uma ocasião, política e religião não devem ser discutidas: quando não há respeito pela opinião do outro, quando eu não sei aceitar a diferença, quando o outro tem uma opinião política ou religiosa diferente de mim e eu não sei aceitar isso, aí sim política e religião não deve ser discutida, quando não existe respeito. Mas política e religião são coisas que devem ser discutidas sim, porque faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. E há ainda aqueles que dizem que política e religião não devem se misturar, como se fosse água e vinho. Mas pensemos na missão dos políticos e na missão da igreja. A missão dos políticos qual é? Cuidar da coisa comum, do bem público, daquilo que é do povo, administrar e governar aquilo que é de todos, e desta maneira fazer com que na sociedade haja justiça e sejam promotores da paz. E qual que é a missão da igreja? De uma forma diferente, mas seguindo sempre pelo mesmo caminho, também ser promotor da justiça. Jesus foi o maior promotor de justiça que existiu, sempre prezando pela igualdade, sempre prezando para que não haja discriminação, para que todos sejam iguais, independentemente de qualquer coisa, acolhendo aqueles que estavam excluídos da sociedade
Jesus, por inúmeras vezes no Evangelho, ele sempre nos diz e repete em toda a Eucaristia: eu vos dou a minha paz. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Política e religião caminham sim pelo mesmo caminho, sempre no mesmo sentido. O que não pode acontecer é deixar-se perder na sua missão. E como acontece quando nos perdemos na nossa missão? E isso vale para todas as esferas da vida, na esfera religiosa, na esfera política, no nosso trabalho, na nossa casa. Quando nós deixamos de olhar para o outro com amor, quando nós priorizamos a nossa própria vida e deixamos de olhar para o outro, quando nós que pertencemos a Cristo, não conseguimos ver Cristo no nosso irmão e desprezamos aquele que passa necessidade, quando os poderes públicos deixam de olhar para o povo e pensam somente nos interesses próprios, no seu próprio favor. E nesse aniversário de 65 anos do nosso município, que nós possamos rezar principalmente pelos nossos governantes, para que o bom Deus dê sabedoria a cada um deles, para que sejam verdadeiros promotores de justiça e verdadeiros promotores da paz, que tenham sempre a consciência de que estão ali, assim como todos nós que somos batizados, para servir e não para ser servido. Porque se nós invertermos esta máxima, se nós estivermos aqui para ser servido e não para ser servido, não para servir, nós perderemos a nossa essência, nós perderemos o bem maior que nós temos, que é fazer o bem para o outro, que é praticar a caridade, que é fazer com que reine a justiça e a paz. Que Deus abençoe e ilumine com o seu Espírito os nossos governantes e também a cada munícipe de Marabá Paulista, para que também façam a sua parte no desenvolvimento da nossa cidade. Como nós podemos fazer a nossa parte no desenvolvimento da nossa cidade, desde gestos simples, contribuindo, por exemplo, com a limpeza pública, até rezando pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria e que eles governem com justiça e sejam promotores da paz. Deus abençoe esta cidade, que certamente todos nós temos um grande carinho por ela, uma vez que é aqui que nós construímos a nossa família, construímos a nossa história, para que nós juntos e unidos saibamos sempre rezar uns pelos outros, para que nós sejamos cada vez melhores, sempre com o nosso grande governante, com a nossa grande autoridade no centro da nossa vida, que é o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Confessemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. ao bom Deus, fonte de toda sabedoria, justiça e paz, elevemos as nossas súplicas. Ouvi
Ouve, Senhor, a nossa súplica. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Deus de misericórdia, propiciai a que a Igreja, a exemplo de vosso Filho, Jesus, seja mestra em oração e caridade, e que as crianças, futuro da pátria, sejam construtoras de uma nova sociedade, nós vos pedimos. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Deus de piedade, propiciai que vocacionados à vida consagrada e presbiterial conheçam a reta doutrina e vivam com fidelidade a fé cristã, nós vos pedimos. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Deus de amor, propiciai que os governantes se comprometam com a vida do povo sofrido, governando com justiça e administrando com dedicação os bens do município, nós vos pedimos. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Deus de paciência, propiciai que as famílias apoiem os filhos e filhas que se dispõem ao seguimento de Cristo, nós vos pedimos. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Deus de compaixão, propiciai que todos nós sejamos fortalecidos na fé em Jesus e só por Ele nos deixemos guiar, nós vos pedimos. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Nós te agradecemos, Senhor, por estes 65 anos do nosso município, terra querida e hospitaleira, da qual nos orgulhamos. Ouve, Senhor, a nossa súplica e atendei os pedidos que nós te fizemos em nome do teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração do dizimista. Recebei, Senhor, a minha oferta. Ela não é uma esmola, porque não sou mendigo. Não é apenas uma contribuição, porque não precisais dela. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Essa importância, Senhor, representa a minha gratidão e o meu reconhecimento, pois se tenho algo é porque vós me destes. Amém. ofertemos ao altar do Senhor os frutos da nossa terra e do nosso trabalho. Em vosso altar, Senhor, além do pão e do vinho, ofertamos com carinho produtos que nossa querida Marabá oferece. Frutas, leite, os legumes e verduras. E eu venho feliz, partilhar
Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Escutai, ó Deus, as preces dos que clamam por vós e acolhei as oferendas da vossa Igreja. Fazei que todos vos reconheçam como Pai, para que, superadas pelo amor todas as desigualdades, possamos todos em paz formar uma só família. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reuniu um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associados a seus louvores, cantando a uma só voz.
e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai vossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Jesus Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, pela crença na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Benedito e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Façamos memória de todos aqueles que já partiram e trabalharam para a construção da nossa cidade. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos, com Santa Teresinha e Santo Antônio, e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado
paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. No amor de Cristo, saudemos com um gesto fraterno de paz. O amor não é sozinho, é preciso partilhar. E na paz de Jesus Cristo, eu quero te desejar. Estenda sua mão ao outro, e lá vamos abraçar. Meu irmão querido, quero te dizer que a paz de Cristo esteja com você. Minha irmã querida, quero te dizer que a paz de Cristo esteja com você. Irmão querido, quero te dizer que a paz de Cristo esteja com você. Minha irmã querida, quero te dizer que a paz de Cristo esteja com você. Cordeiro de Deus, só tu é quem tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, tu levaste o pecado dos homens, dos ombros, piedade de nós. Cordeiro de Deus, dai-nos a paz, dai-nos a paz, que o mundo não vem. Cordeiro de Deus, dai-nos a paz, dai-nos a paz, amém. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Alimentados, ó Deus, pelo mesmo pão com que restaurais continuamente a família humana, dai-nos, ao ouvir deste sacramento de unidade, um amor puro e operante, a fim de colaborarmos no progresso dos povos e, inspirados na caridade, realizar a justiça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar nos instantes. Mensagem final. A exemplo de Jesus, somos todos escolhidos e convidados a colocar em prática a sua palavra e a construir uma comunidade justa e fraterna para cada um de nós, que hoje aqui nos reunimos para comemorar o aniversário de nossa cidade, que se originou de um pequeno povoado de Presidente Venceslau com o nome de Areia Dourada. Desenvolveu-se e transformou-se em Distrito da Paz. Contudo, o progresso e o desenvolvimento continuaram sem cessar, fazendo com que o distrito fosse elevado a município em 1954, com o lindo nome de Marabá Paulista, que amanhã, 11 de setembro, completa 25 anos. É por isso que hoje rogamos a bênção do Senhor a cada munícipe e que a paz esteja sobre nós, povo marabaense, povo de Deus. Parabéns, Marabá Paulista. Quando o município faz aniversário, é motivo para todos os seus habitantes comemorarem. Isso já desde hoje é motivo para nós, cada um de nós que moramos aqui em Marabá Paulista, alegrarmos o nosso coração com o nosso município. Claro que se pudesse, eu daria a bênção a todos os munícipes de Marabá Paulista. Mas nós temos aqui os representantes do povo. Eu gostaria de convidar aqui à frente o Poder Executivo, o Poder Legislativo, para que nós possamos dar uma bênção especial para vocês, suplicando do bom Deus que lhes dê o dom da sabedoria para que governem com justiça e sejam promotores da paz. Pode vir aqui à frente. Oremos pelos nossos governantes, e o Senhor Deus, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, em um instante de silêncio, por cada um desses nossos representantes, para que o Senhor conceda aos seus corações sabedoria e justiça, e o espírito de paz e justiça. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que tende na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade para esses nossos governantes, e por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e do nosso município e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Aos nossos governantes, a todos os habitantes da nossa cidade, principalmente para aqueles que passam por algum tipo de necessidade, recorremos a Maria Santíssima para que interceda por cada um de nós e nos ajude no seguimento do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Teresinha e Santo Antônio, padroeiros da nossa comunidade, rogai por nós. Vamos preparar os nossos corações para a bênção do Senhor. Que essa bênção de Deus desça sobre toda a nossa cidade, sobre todos os nossos habitantes. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, senhores vereadores e suas famílias, o senhor prefeito e vice-prefeito, o nosso irmão Sérgio, lá da paróquia São Pedro, de presidente do Epitácio. E também ao nosso coral, né? Pelo amor de Deus, desejo agradecer a vocês. O coral do Prata, né? Não é coral, não quer dizer isso, Grupo de Violeiros do Prata. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora é o Prata e o Santo Antônio. Prata e Santo, está aumentando, graças a Deus. Vamos receber a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, sobre a nossa querida Marabal Paulista, a bênção do Deus Todo-Poderoso e Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e de paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Queremos juntos